Bom dia, tudo bem? Muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, para mais um culto, para a gente poder louvar juntos a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo privilégio que é poder estar juntos como igreja, ainda que virtualmente, estar juntos aqui para cultuar o Senhor. Esse culto é para o Senhor e o desejo do nosso coração é que o Senhor se alegre com ele, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uns dias atrás eu parei um tempo para dar uma olhada no que estava acontecendo nas minhas redes sociais, que eu não sou de acompanhar muito assim, em cima do que acontece por lá. E eu confesso que eu fiquei um pouco triste, assim, porque para todo lado só tinha notícias de morte e pedidos de oração por pessoas que estavam doentes e pessoas próximas. A gente sente que essa doença está chegando cada vez mais próxima de nós, né? E no meio de tudo isso ainda tinha gente brigando por causa de política. Como é que você encontra forças para continuar buscando a Deus no meio de tanta coisa que está acontecendo no mundo e no Brasil? O que fez você acordar cedo hoje para estar participando desse culto? Enquanto eu buscava a Deus para preparar esse tempo de louvor de hoje, eu lembrei de uma aula que eu tive muito tempo atrás, né, e o professor dizia que durante a vida a gente vai ter perguntas que a gente não vai ter resposta. E tudo bem, né? O que importa de verdade é que Deus é soberano e governa o universo. Então, da mesma forma, a gente não sabe como nem por que a gente está passando por isso agora, mas Deus continua sendo soberano e continua governando o universo, e nada escapa do controle dele. Então, no fim, o que nos faz acordar cedo para buscar Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, é porque Ele é quem Ele é. Ele é Deus.
Quero te convidar para juntos a gente ler Salmos 93. O Senhor reina, Ele está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Seja engrandecido, ó Rei da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Rei da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Aleluia! Louvemos ao Senhor. Eu acho que os povos antigos percebiam o cuidado de Deus com mais facilidade, porque eles dependiam das circunstâncias da natureza para sobreviver. Então, se sol e chuva não tivesse no tempo certo, não tinha colheita, não tinha comida. Mas nessa nossa vida moderna, nós perdemos um pouco essa dimensão do cuidado de Deus. Se a gente quer comida, a gente pede no iFood, vai comprar no supermercado, mas ainda assim é Deus que continua cuidando da gente, é Ele que dá força e dá saúde para a gente trabalhar, é Ele que continua sustentando as nossas vidas. E por isso, com muita gratidão, nós entregamos, nós devolvemos uma parte de tudo isso que Ele nos dá na forma dos nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que Ele é o doador de tudo que a gente tem. Se você quer contribuir nesse momento, os dados da igreja estão aparecendo aqui na tela para você anotar e se quiser fazer depois. Vamos orar? Senhor, como é bom saber que o Senhor continua cuidando da gente. Como é bom saber que o Senhor controla todas as coisas, todas as circunstâncias e nunca deixou de ser assim e nunca vai deixar de ser assim. Senhor, dá pra gente cada vez mais um coração agradecido, reconhecendo que tudo que a gente tem vem do Senhor. A gente pede, Deus, que o Senhor abençoe esses dízimos e ofertas, que o Teu nome possa ser conhecido e glorificado por meio disso. Nos dá sabedoria para administrar esses recursos, Deus, e continua abençoando a nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai ter o nosso momento de intercessão. A gente vai projetar um slide aqui com os motivos de oração para você nos acompanhar em oração também. Se você quiser apresentar o seu pedido ou o seu agradecimento também, é só compartilhar no nosso grupo do WhatsApp que ele entra nesse slide. Nesse momento vamos estar orando pelos agradecimentos, pelos pedidos da igreja. Se você não colocou o seu pedido, esteja colocando nesse momento diante de Deus. Pai Celestial, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, por todos os teus cuidados com cada um de nós, Pai. Deus, obrigado pelas bênçãos recebidas, Senhor, através de cada irmão, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Deus, nesse momento, a Daniela, Deus, te agradece pela recuperação, Deus, da família. A Catissu te agradece pela recuperação de conhecidos. O Marcelo te agradece pela recuperação de amigo. A Ineida te agradece pela recuperação de conhecido. A Cíntia te agradece pela cura da família de Covid. Senhor, obrigado, Senhor, por essas orações, Deus, que foram feitas a Ti, Pai, e o Senhor respondeu, Senhor, com a Tua recuperação, Senhor, com a Tua cura, Pai. Deus, continua cuidando e guardando a vida de cada família, Senhor. Deus, nesse momento, quero Te pedir, Senhor, pela cura, Senhor, da Daniela, do Alexandre, Pai, que estão passando por esse momento difícil de Covid, Pai. Esteja com eles, Pai, dando forças, sabedoria, Deus, e a cura que eles precisam. Deus, quero colocar diante de Ti também amigos da reconhecidos que pede, Senhor, cura pela Covid. Marcelo também pede cura de conhecidos. Liz, cura para uma bebê recém-nascida. Mafê, família em luto. Pai, esteja, Deus, no controle de todas as coisas, Deus. Deus, cuida da família, Deus, da Mafê, Pai, que está passando por esse momento difícil, Pai. Deus, cuida, Senhor, visita, Senhor, cada um deles, Senhor, conforta, Senhor, o coração, Deus, dessa família. Maria também, Senhor, pede a cura para conhecido de Covid, Pai.
Visita, Senhor, também, Senhor, esses conhecidos, Deus. A Lili também, Senhor, te pede graça para crianças indígenas, Senhor. Deus esteja, Senhor, visitando, Pai, essas crianças, Senhor. Esteja, Deus, no controle de todas as coisas, Deus. Te peço também, Senhor. A Sueli também, Senhor, te pede cura, Senhor, para a família. Laís pede cura também, Senhor, para conhecidos dela que está com Covid, Senhor. Deus, quero colocar diante de Ti também, Senhor, a família da Lígia, Pai, que está em luto. A família do Fanuel também, Senhor, que está em luto, Pai. Deus, visita essa família, Senhor. Visita, Senhor, esses familiares que estão passando, Deus, por dificuldade, Senhor, por tristeza, Senhor. Por esse momento de perda, Deus, que a fé deles, Senhor, não seja abalada, Senhor, nesse momento, Senhor. Deus, que o Senhor cuide, Deus, de cada um, Deus, que foi feito esses pedidos aqui, Senhor. Deus, eu te peço também, Senhor, pela família dos pastores da nossa igreja, Pai, do Daniel, da Lili, das crianças, Pai. Te peço também, Senhor, pela família do pastor Binho, Katissui, Deus. Cuida, Senhor, da nossa igreja, Pai. Cuida, Senhor, dá o teu sustento, Senhor. Supre, Senhor, todas as necessidades de cada um de nós, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos esses pedidos e agradecimento, Pai. Deus, te agradecemos pela vida de cada um dessa igreja, Senhor. Deus, ajuda, Senhor, nos dá força, Senhor. Nos dá sabedoria que vem do alto, Pai, para vivermos, Pai, aqui nesse momento tão difícil. Senhor, cuida, Senhor, da nossa nação. Cuida, Senhor, do nosso país. Cuida, Senhor, dos nossos missionários que estão no meio do mundo, Senhor. Deus, cuida de cada um de nós, Pai. Entregamos, Senhor, todos esses pedidos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Porque sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que cura, é um Deus que guarda a vida de cada um de nós, Pai. Por isso te agradeço, em nome de Jesus, por todos os pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Amém. Agora é hora da gente lembrar dos nossos aniversariantes dessa semana. Amanhã, dia 26, é aniversário da Sara Ito. No dia 27, aniversário da Maria Calvo. No dia 30, da Luciane Koga. E no dia 1º de maio, da Regiane Mangueira. Feliz aniversário para todos vocês. Que Deus abençoe muito e que te dê muitos anos de vida. No início do tempo de louvor hoje, nós lembramos que o maior motivo de louvar a Deus é porque Ele é quem Ele é. E isso deveria ser suficiente pra gente. Mas nem sempre é fácil. E a gente vai cantar essa próxima música com fé e como se fosse uma oração, declarando: a Tua graça me basta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da
tem lugar melhor para se estar do que estar perto de Deus. Mesmo que a situação seja difícil, ou justamente porque a situação está difícil mesmo. E a gente vai cantar juntos essa última música, Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. A próxima palestra do Maná vai acontecer no dia 28 de abril. A palestrante vai ser a Patrícia Martins, falando sobre saúde espiritual, diretamente do Canadá. Faça a sua inscrição para receber o link para participar do evento. O próximo domingo é o primeiro domingo do mês e, como sempre, teremos o nosso tempo de jejum e oração a partir das 8h45. Depois do culto, teremos a celebração da Santa Ceia. Você precisa deixar o pão e suco de uva preparados para poder participar.
Por hoje é só. Obrigado e boa semana. Foi muito bom ter esse tempo de louvor com vocês. E agora a gente vai ouvir a mensagem trazida pela Katsui. Vamos orar por ela? Senhor, muito obrigado por esse tempo de louvor que nós tivemos aqui. Recebe, Pai, ainda que seja imperfeito, mas ajuda a gente a entregar cada vez mais, cada vez melhor esse louvor que o Senhor é digno, só o Senhor merece, Pai. Abençoa agora esse tempo que a gente vai ter para ouvir a Tua Palavra, dá-nos entendimento e abençoa mesmo a vida da Katsui, para que ela possa falar com clareza aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração dela. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós agora e que a gente possa continuar louvando a Deus agora com o nosso intelecto, com a nossa atenção, tentando aprender todas as coisas que o Senhor quer ensinar pra gente nesta manhã. Hoje a gente vai falar sobre a arte e os recomeços, ou talvez sobre o artista dos recomeços. E aí eu queria começar contando 2 episódios, 2 histórias verídicas relacionadas à arte. Winston Churchill, como muitos de vocês sabem, foi um grande político britânico, considerado por alguns como o maior britânico de toda a história, uma pessoa muito influente que conduziu a Inglaterra, né, na Segunda Guerra Mundial, derrotando os nazistas e lutando contra o fascismo na Europa. Um político brilhante, mas ele também era artista, ele também pintava, ele também escrevia, ganhou um Nobel de Literatura, inclusive. E o Winston Churchill, ele foi esse grande homem e lá pelos seus 80 anos ele ainda estava no poder, ele ainda estava como primeiro-ministro do Reino Unido. E em homenagem, né, a ele, a celebração dos 80 anos, contrataram um famoso pintor modernista para retratá-lo. Então esse pintor passa dias e dias e horas pintando e desenhando essa figura do Churchill. E quando o Churchill vê o final dessa obra de arte, ele fica muito frustrado, ele fica muito desgostoso, fica até com raiva do artista, porque ele se vê como uma pessoa cansada, gorda, rabugenta. Ele chega a falar que foi uma reação desgostosa olhar para aquele quadro daquele jeito. Mas na verdade era simplesmente o espelho, né? O artista ele era modernista, ele estava querendo retratar de fato a realidade. E o Churchill ele ainda estava querendo aparecer como aquele jovem político imponente que tomou boas decisões, mas ele já estava com seus 80 anos. A idade já estava trazendo seus sinais e ele não quis aceitar aquilo. Foi um grande golpe no ego dele, né? Acabou que essa obra de arte ela nunca foi exposta, ela foi destruída, na verdade, porque o Churchill ele não conseguia lidar com essa realidade, com essa autoimagem. Ele não conseguia perceber que, apesar de todos os grandes feitos que ele já tinha conquistado, não só para o Reino Unido, mas para todo mundo, que ele estava já idoso, que ele já estava no final da carreira e que era hora de passar o bastão, mas ele não tinha percebido isso ainda. E uma outra história, um outro fato, é sobre o Eugene Peterson, que é aquele autor que vocês já sabem, desse livro, que tem me inspirado a meditar no livro de Jeremias. O Eugene Peterson ele é um pastor canadense e ele conta uma história de que quando jovem ainda, né, ainda no início da carreira pastoral, ele se encontrava com um alemão que era o zelador da igreja, de uma igreja lá perto, e o Eugene Peterson gostava de falar de arte, ele era um artista alemão, e esse artista alemão ele gostava de falar sobre religião, então ele conversava com esse pastor canadense.
Mas a visão religiosa desse artista alemão era bastante cética. A imagem que ele tinha na mente dele era que o cristianismo era basicamente a religião que deu todo o apoio para a Alemanha levantar uma bandeira preconceituosa e justificar os massacres da Segunda Guerra Mundial. E então esse alemão ele guardava muito rancor, né, sobre os cristãos. E aí ele oferece para pintar o Eugene Peterson, e ele vai e pinta o Eugene Peterson. E quando termina de pintar, ele mostra o quadro para o Eugene Peterson. Na verdade, a esposa desse alemão fala: mas credo, por que você pintou ele doente? E o Eugene Peterson olha e realmente ele tá com a face dele toda distorcida. E o pintor alemão fala: não, ele não tá doente. É assim que ele vai ficar se ele continuar perseguindo essa carreira religiosa, se ele continuar perseguindo essa carreira espiritual. E o Eugene Peterson ele fica abalado, transtornado, assim como o Churchill ficou. O Eugene Peterson também fica transtornado com aquele quadro. Mas ao invés de destruí-lo, ele entende que aquela imagem é uma imagem profética, que o lembrava que se ele deixasse a misericórdia, o amor, o temor a Deus na sua carreira pastoral, era daquele jeito que ele iria definhar. Era daquele jeito horrível que ele ia ficar. E ao invés de destruir, o Eugene Peterson ele guardou esse quadro dentro de um armário, e de tempos em tempos ele dizia que ele abria o armário, tirava o quadro e olhava e comparava a imagem do quadro com a imagem que ele estava vendo no espelho. Sempre clamando a Deus para que aquela obra de arte tão dura, mas tão profética, pudesse de alguma forma contribuir para que o ministério dele nunca chegasse nesses caminhos, mas que pelo contrário, que a imagem que ele visse no espelho fosse uma imagem completamente diferente, abençoada por Deus. Que contraste, né, irmãos? São duas posturas muito diferentes que a gente pode ter diante da nossa própria imagem, mas também diante da arte. E o que isso tem a ver, então, com a Bíblia? O que isso tem a ver com o texto que a gente vai meditar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a arte como profecia dentro do livro de Jeremias. E eu vou ler um trecho junto com vocês, vai estar aqui na tela, em Jeremias capítulo 18, a primeira parte, os primeiros versículos. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Interessante, né? Deus, ele fala para Jeremias ir até a casa do oleiro. Ele não fala para subir num monte longe das distrações seculares, mas ele fala: vai lá naquela casa onde todo mundo passa, de onde as pessoas dependem, onde há comércio, onde há troca, onde há cultura, onde há arte, onde há vínculos sociais. E o oleiro naquela época era um cargo bastante importante, né, para a sociedade. E eu digo arte porque quando a gente pensa às vezes em cerâmica ou vaso de barro, a gente pensa em uma coisa simplória, né? E naquela época o desenvolvimento da cerâmica, os oleiros, eles eram mais do que simples artesãos, eles eram artistas, né? Um vaso de barro nunca era só um vaso de barro, era sempre algo bonito, era sempre algo belo. E é por isso então que a gente vai começar a ver essa arte como profecia. Deus mostrando através de uma criação artística, mas também uma atividade econômica e útil, produtiva, através disso mostrando para Jeremias algo que ele estava fazendo já
com o povo de Israel. Só para vocês entenderem um pouco melhor essa questão da arte e da cerâmica, vou deixar aqui uma foto para vocês e que vocês observem, né, esses detalhes, esse cuidado, essa beleza. Então, gente, o que eu queria que vocês focassem agora é que o artista especial, ele produz objetos que eram ao mesmo tempo úteis e belos. Então a gente vê a beleza e a utilidade numa mesma essência, num mesmo objeto. Eu confesso para vocês que eu tenho a tendência de ser bem pragmática. Então, entre beleza, entre estética e funcionalidade e utilidade, eu acabo optando por utilidade. Mas Deus, ele parece que não é assim. Parece que Deus, ele valoriza tanto a funcionalidade e a utilidade como a beleza, como aquilo que agrada aos olhos, como aquilo que enche o coração. A beleza exalta também o Senhor. E quando Deus coloca esses dois pesos na criação dele, ele traz isso pra gente também. Então, nós, eu, você e os irmãos da igreja, e pessoas fora da igreja também, aqueles que ainda nem conhecem a Jesus, eles também são úteis e belos ao mesmo tempo. Já pensou nisso, que você é útil e você é belo? Que você é útil, que você é bela? Pois é assim que Deus nos vê. Ele é um ótimo artista. A beleza de Deus, essa que Deus valoriza, ela não é uma estética superficial e muito menos regida pelos valores do mundo. Então a gente vê muitas pessoas se perdendo em querer atingir um padrão de beleza que não é de acordo com os valores do reino. Muito pelo contrário, às vezes ele é até escravizador. Você se submete às vezes horas e horas do seu dia para atingir uma forma para o seu corpo, ou se submete a procedimentos cirúrgicos desnecessários para se mudar e tentar atingir um ideal que na verdade é imposto pelo mundo. É a voz do mundo que está te falando para fazer isso, não é Deus. Deus te criou, Deus te formou no ventre da sua mãe. E como muitos de vocês sabem, não sei se todos, mas eu tô gestante, a gente tem uma menininha aqui dentro do meu ventre, já com um pouquinho mais de 5 meses. E esse milagre que está acontecendo aqui dentro do meu ventre tem me feito refletir, né, sobre esse poder criador de Deus, sobre Deus como autor da vida. Ele já está formando e tecendo o íntimo do ser da nossa filha. Ele conhece todos os ossinhos já. Ele está formando essa pessoa, esse ser humano, de forma especial e maravilhosa. E tudo isso a gente tira do Salmo 139, né? E é muito interessante porque Jeremias, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus fala que Deus já tinha chamado Jeremias desde o ventre da mãe. Então é Deus nos formando a nossa vida, a nossa essência, já desenhando os nossos passos e fazendo os planos pra gente antes mesmo da gente dar cara ao mundo. É Ele que fica aqui no escurinho vendo já todos os detalhes da minha filha, mas foi assim que Ele também formou a cada um de nós. E isso é muito, muito lindo, isso é muito miraculoso, isso é algo de se admirar, de imaginar. Puxa, eu não teria essa imaginação, eu não teria essa criatividade para criar seres humanos como Deus tem. E de sentir os movimentos agora, dentro da barriga, tudo isso é muito impactante. E isso me fez lembrar também de um outro texto bíblico, que está lá em Efésios 2:10. Efésios 2:10 é um versículo que sintetiza essa questão toda que eu tenho falado para vocês sobre beleza e utilidade. Diz assim o versículo, vamos ler juntos. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha que interessante. Ser feitura, essa feitura no grego é poema, que significa poema, que também é uma obra de arte, que também é algo bonito. Então nós somos feituras, somos obras-primas, somos poemas feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, mas para quê? Tem uma funcionalidade, não é simplesmente para ficar estático no museu. Nós somos criados para que a gente desempenhasse boas obras já preparadas pelo próprio Deus. Olha que interessante, são obras de arte bem úteis nas mãos do Senhor. A gente faz então essas obras preparadas por Deus, e assim como os vasos de barro que eram preparados pelo oleiro, que tinha uma função muito, sempre era para carregar água, ou carregar grãos, ou armazenar coisas que seriam necessárias, toda essa utilidade ela vem junto com essa beleza. Então esse seria o primeiro ponto, de que nós somos obras de arte especiais, nós somos obras de arte belas e nós somos obras de arte úteis. Só que lá no versículo, no trecho que a gente começou falando, o oleiro ele estava então moldando esse vaso, e enquanto Jeremias observa o oleiro trabalhando e moldando esse vaso ele fica com algum defeito. Ele fica com alguma deformidade, alguma coisa dá errado. E aí o que o oleiro faz? Ele fala, deu errado, vou jogar fora, deixa eu pegar um outro pó, deixa eu usar um outro tipo de água e começar tudo de novo. Não. O oleiro vai, faz uma força, coloca um pouco mais de água, sei lá que produto que ele coloca, mas ele remodela aquele vaso que tinha se estragado. E esse processo de refazer, ele é doloroso, ele exige esforço, tanto do oleiro e como o pó, né, como o barro que está sendo moldado. A intensidade de ter que refazer, desconstruir para construir de novo, parece que é um trabalho muito mais árduo do que simplesmente você descartar e começar algo do zero. Mas é isso que o oleiro faz, ele não joga aquilo fora. Ele resgata, ele reforma, ele recomeça o trabalho quando alguma coisa dá errado. E naquele contexto, Deus estava dizendo que o povo de Israel, de Judá, eles tinham se deformado de alguma forma. Eles estavam em pecado de idolatria e desobediência, e que por conta disso, Deus iria então destruir para reconstruir um vaso novo, um vaso que agradasse, um vaso que fosse verdadeiramente belo e verdadeiramente útil. Então, esse processo de recomeçar também é muito doloroso. E esse processo não aconteceu só com o povo de Israel e de Judá no século 6, 7 a.C., mas também continua acontecendo nos dias de hoje. Deus continua sendo esse oleiro que não joga fora aquele vaso que está trincado. É um Deus que se esforça e nos dá a oportunidade de sermos vasos novos, de sermos vasos sem as rachaduras, sem as imperfeições, sem as impurezas que porventura a gente acaba adquirindo. E trazendo então essa imagem para os nossos dias de hoje, eu fico pensando, né? Talvez a pandemia ela esteja nos colocando em ambientes e circunstâncias que fazem com que esses nossos defeitos apareçam, né? A gente tem que sair do automático, a gente não tá mais naquela rotina e não tá mais fazendo todas as coisas como sempre, a gente tá tendo que refletir melhor, a gente tá tendo que se adaptar, a gente tá tendo que aprender a lidar com dor, a gente tá tendo que aprender um monte de coisa nova, e nessa pressão e nessas circunstâncias a gente acaba estourando coisas que em outras situações normais de temperatura e pressão essas coisas não aconteceriam.
E estudando um pouquinho, tentando ver o que os profissionais de saúde mental têm observado nessa época de pandemia e tentando ver como é que a Bíblia, como é que a gente pode responder, eu fiz um apanhado bem superficial no final das contas, mas algo que seria prático para esse tempo da gente agora refletir juntos, né? Acho que com a pandemia, 2 reações iniciais foram bem fortes, o medo e a ansiedade. Num dos últimos PGs, os pequenos grupos, as células, né, da Email Yes, um dos nossos irmãos, ele comentou, né, que o medo e a ansiedade são parecidos, mas são diferentes. O medo é importante porque é uma reação natural do ser humano diante de um problema real. Então, se você está diante de um leão e você não ficar com medo, você não vai fugir, você vai morrer. Então, é importante que diante de um leão faminto na sua frente, sendo esse leão real, você precisa ter medo, porque aí o seu corpo vai reagir com todos os hormônios, com toda as reações químicas e físicas e o coração batendo mais e bombeando mais sangue para você conseguir fugir e sobreviver. Então o medo é importante, é necessário que a gente tenha medo diante de ameaças reais. A ansiedade, por sua vez, é parecida com medo, porque também a gente sente todas aquelas reações químico-físicas no nosso organismo para tentar sobreviver, só que ela não acontece diante de um problema real. O leão não tá lá. O leão é imaginário. Você acha que o leão tá atrás da porta. Você acha que o leão pode aparecer daqui uma semana. Ou você acha que o leão pode cair de paraquedas no céu e te engolir. E você começa a imaginar coisas, cenários futuros hipotéticos que gera as mesmas reações físicas, químicas no seu organismo do medo, que é real. Só que não sendo essa ameaça real, você simplesmente sofre sem necessidade. O seu corpo, a sua mente, a sua alma e o espírito também sofrem sem necessidade. Então é muito importante a gente entender como é que a Bíblia fala para a gente reagir diante do medo e diante da ansiedade. Sobre o medo, talvez vocês lembrem de várias passagens em que Deus, Jesus, eles falam: não temas. E muitas delas vêm: não temas porque eu estou contigo. Então, às vezes sim, o problema é real, a situação é perigosa, o perigo tá lá e existe, mas Deus lembra: olha, não precisa ter medo porque eu tô com você. Você pode até correr muito rápido, mas eu posso fazer você voar. Eu posso te proteger, eu posso colocar um escudo aqui agora entre você e esse leão. Então Deus fala pra gente não temer. E o versículo, a passagem que eu escolhi foi quando Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos ficam espantados vendo aquilo, pensando que fosse um fantasma, e se fosse um fantasma ia dar medo mesmo, né? E Jesus diz, lá em Mateus 14, 27, coragem, sou eu, não tenham medo. Vocês estão sendo talvez enganados, sou eu, vocês não precisam temer, não sou um fantasma. Ele está trazendo um aspecto de verdade. E quando você traz a verdade às vezes ilumina, e você então vai ter que ter mais coragem e não precisa ter medo. E é engraçado porque ele fala coragem e não temas, né? E aí essa palavra de tenha coragem, tenha ânimo, eu lembrei muito de João 16,33, que diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Quando a gente vê realidades concretas de muita aflição, de muita dor, é como se Jesus estivesse falando também: olha, não tenha medo, porque eu já venci o mundo. Ele traz uma verdade para esse contexto, para esse cenário de medo, e ajuda a gente a entender que mesmo que a gente não consiga lidar com todas essas coisas, ele sim já lidou com essas coisas. Então é assim que a gente pode lidar com o medo. E a ansiedade, aí vem um versículo que é bem clássico, né, de Filipenses 4:6, que diz que não é pra gente andar ansioso. E quando ele fala assim, olha, não andeis ansiosos, ele fala: mas e aí, o que eu faço então para não andar ansioso? Porque a minha mente vai longe, eu me preocupo com o futuro, eu fico pensando nas possibilidades futuras, o que pode, o que não pode acontecer, e isso às vezes me gera medo, me gera essa sensação ruim. E ele fala pra gente simplesmente entregar
com súplicas e orações e ações de graças. Todas essas coisas que estão atrapalhando a nossa mente, que estão enchendo a nossa cabeça diante de Deus. É oração, é entrega. E a oração de joelhos dobrados, aquelas orações longas que a gente gasta com o Senhor aquele tempo, mas são orações ao longo do dia. Assim que vem aquele pensamento de você fazer uma oração curta e já entregar nas mãos de Deus. Assim que você vê uma notícia de luto, alguém que foi para o hospital, alguém que perdeu o emprego, que sofreu algum ato de violência, da gente já entregar naquele momento, se não der para parar para orar e dobrar os joelhos, mas que naquele momento a gente já, com convicção, lembrar que o Espírito Santo intercede por nós também, entregar todas essas coisas sempre com súplicas, orações e ações de graças, lembrando que Deus pode cuidar de todas essas situações. Então essas foram as ações iniciais na pandemia e depois a gente teve que lidar com outras dificuldades que talvez possam ter brotado, né? Essas trincas em nós, esses defeitos nos vasos de barro que somos, que é a questão da perda da liberdade. A gente perdeu a nossa liberdade, a gente não pode fazer mais tudo que a gente fazia antes. E isso gerou irritabilidade, a gente ficou mais irritado, a gente ficou mais nervoso. A gente ficou mais irado. Talvez seja por isso que há tantos haters na internet. Talvez seja por isso que talvez a gente ache que como cristão a gente não pode agredir fisicamente os nossos entes queridos, mas a gente canaliza toda essa raiva, toda essa irritabilidade, toda essa angústia que a gente está sentindo porque a gente não tem mais a liberdade que a gente tinha antes, e a gente joga tudo isso na internet. A gente já ouviu do pastor Paulinho Emori sobre essa cultura de haters, essa cultura de cancelamento. Eu convido você a dar uma pesquisada aqui no YouTube e reassistir essa pregação do pastor Paulo Emori para se reavaliar e ver se Deus não quer te remoldar nesse aspecto também. Porque às vezes a gente pode ser gentil e manso num aspecto, mas se em outro aspecto, na internet, onde às vezes a gente não tá vendo, a gente se alimenta de coisas ruins e a gente gera coisas ruins, não é belo e não é útil. A gente deixa de ser aquela obra-prima criada por Deus. Então, a gente tomar cuidado, né, com essas questões, porque o mundo, talvez eles estejam tendo uma situação pior, porque a gente está vendo o caso de divórcios aumentando, a gente vê os casos de violência doméstica aumentando também. Então essa ira, essa irritabilidade, se você continuar alimentando, mesmo que seja só na internet, de alguma forma ela pode vir sim, sair desse mundo virtual e vir para o mundo concreto. Então que a gente possa observar o nosso posicionamento como cristão, o que a gente fala, quais são as palavras que nós temos usado contra as pessoas que não têm a mesma opinião que a nossa. Né? Que tipo de respeito que a gente está tendo em relação a essas divergências. E pedir para Deus sondar o nosso coração. E baseando então em Colossenses 3:8, Paulo mais uma vez vai dizer para a gente abandonar ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E no lugar de tudo isso, né, de toda a ira que a gente deixa para lá, de toda a indignação que a gente deixa para lá, para a gente se revestir de bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, medo, ansiedade e irritabilidade são algumas das questões, algumas das circunstâncias às quais estamos sendo submetidos, que podem mostrar essas rachaduras nos nossos vasos, em nós mesmos, e que a gente pode colocar então nas mãos do oleiro e falar: Senhor, tá rachado aqui, me molda de novo. E deixar o Espírito Santo trabalhar na gente, né? O processo pode ser doloroso, a gente sabe, mas é um processo que vale a pena, é um recomeço. Deus, Ele nos dá a segunda chance, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e tantas outras chances, desde que a gente se arrependa e que a gente se coloque na mão dele. O processo de desconstrução não é fácil, é dolorido, mas vale muito a pena.
E sabe por quê? Vocês devem saber também que a cerâmica, ela revolucionou a história da humanidade. Imagina se a gente não tivesse Tupperware, panela, garrafas quaisquer que sejam, recipientes, envelopes, caixas. Imagina a sua casa sem esses objetos. Sem nada que pudesse conter algo. Ia ser muito difícil, né? E sem essas coisas, sem essas peças de armazenamento, a humanidade vivia como nômade, porque ela tinha que caçar e colher para aquele dia, porque não tinha onde guardar as coisas. E com o advento da cerâmica, a gente pôde criar vaso, a gente pôde criar containers, e armazenar água, e armazenar grãos. Então a gente não precisava ficar saindo de lugar para lugar como nômades, buscando esses recursos para sobreviver. A gente poderia armazenar e ter um tempo livre, ter um tempo de descanso. Se eu armazenasse os grãos para o dia seguinte, eu não precisaria trabalhar no dia seguinte como eu trabalhei hoje, e aí por diante. Então a gente teve mais espaço para criar, desenvolver novas tecnologias, ter um maior controle sobre os recursos naturais, e isso revolucionou a civilização, as civilizações. Então, assim como a cerâmica, né, esses vasos de barro, ajudaram a humanidade a se desenvolver, nós, como vasos de barro espirituais, na mão do Deus Todo-Poderoso, do Autor de toda a vida, a gente também pode ser usado por Ele para uma revolução na humanidade. Porque nós somos vasos de barro, úteis e belos, mas a gente sabe lá por Coríntios, Paulo de novo falando com a gente, que nós somos vasos de barro, mas nós contemos um tesouro sem preço. Diz assim 2 Coríntios 4, 6, 7. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quando nós conseguimos viver no poder de Deus, passamos a manifestar o reino de Deus ao mundo. Nós instalamos uma nova civilização, nós manifestamos essa realidade espiritual e a gente mostra então para a humanidade um novo jeito de viver. Assim como a cerâmica revolucionou os aspectos produtivos da humanidade, nós, como vasos de barro na mão desse oleiro, sendo moldados e remoldados, podemos também revolucionar a forma como a humanidade tem vivido. Uma forma com muito mais amor, com muito mais humildade, com muito mais resiliência, mais domínio próprio, com uma postura diferente diante do medo, da ansiedade e da irritabilidade. E lembrando que em tudo que a gente está fazendo, a gente é belo e a gente é útil aos olhos do nosso Criador, e que você possa meditar nessa palavra ao longo da semana e olhar para as belezas que você tem e para as obras que Deus preparou para você, que você já tem feito, e talvez observar algumas obras que já estão sendo preparadas, já estão preparadas, na verdade, para você fazer e que você ainda não tem feito. E caso você observe que existem algumas delas, peça para Deus te ajudar. Ele está com a gente. Ele é esse oleiro que não desiste de nós. Esse é o oleiro que já investiu muito nas nossas vidas e vai continuar investindo, porque Ele tem um grande amor em todos aqueles que se arrependem, que são humildes para se arrepender e pedir perdão, que são humildes para aceitá-lo como Senhor e Salvador
das suas vidas. Esse autor da vida, ele quer sim ser o Senhor da nossa história. Ele quer sim nos salvar de nós mesmos e salvar de todos os perigos do mundo. Que possamos nos entregar e nos render a esse autor da vida, a esse Criador maravilhoso, a esse oleiro tão criativo, a esse artista dos recomeços. Pai Santo, nós te louvamos, Deus. Reconhecemos que o Senhor é o maior dos artistas. E é um artista tão especial que não faz simplesmente coisas belas, mas faz também coisas úteis. Por isso nos ajuda, Senhor, que possamos ser vasos de barros moldados por Ti e moldáveis, com uma atitude moldável. Dá-nos essa humildade, Senhor, e essa coragem para nos colocarmos nas Tuas mãos, para que o Senhor faça em nós aquilo que mais vai glorificar o Teu nome. E é no nome do Senhor Jesus que nós já agradecemos, fazemos essa oração. Amém. Que o mover do Espírito Santo na sua vida continue ainda a falar ao seu coração, no restante desse dia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.